Olá, eu sou o professor Marcos Paulo e este é um estudo que nós faremos sobre a fé. Esse estudo é uma produção da Faculdade Betel, em parceria aí com a Igreja Batista do Flamengo. Quero já deixar um abraço grande para os pastores Clébio e pastora Luísa, também para a pastora Daniele, que me fez o convite. Estou muito honrado e muito grato pela oportunidade. Bom, para a gente falar de fé, a gente precisa começar dizendo que esse é um dos temas mais importantes de toda a Bíblia. E nós vamos tentar dividir a nossa apresentação em dois momentos. No primeiro momento, nós falaremos da fé no Antigo Testamento e depois nós falaremos da fé no Novo Testamento. Começando pelo Novo Testamento, nós temos um fato bastante curioso, que o termo fé aparece apenas 2 vezes em todo o Antigo Testamento. Isso é um fato bastante curioso. Nós temos a citação de fé no texto do Cântico de Moisés, no capítulo 32, no verso 20, lá de Deuteronômio, e no texto clássico que nós conhecemos, um dos textos mais conhecidos do Antigo Testamento, que é o texto de Abacuque 2,4, quando diz que o justo viverá pela fé. Tem um grande estudioso do Antigo Testamento e ele fez um comentário sobre o artigo fé no Novo Dicionário da Bíblia. Ele se chama L.L. Morris. E o Morris, comentando acerca dessa escassez do termo fé no Antigo Testamento, ele faz uma observação interessante. Ele fala que até mesmo nesses 2 casos, ou seja, no texto de Moisés e no texto de Abacuque, a maioria dos eruditos é de opinião de que esses termos hebraicos não estão falando de fé propriamente, mas de fidelidade. Então, no Antigo Testamento, fé, como a gente vai entender melhor quando estivermos falando da fé no Novo Testamento, a ideia de fé lá é mais bem trabalhada em torno das expressões confiar, acreditar e esperar. Mas isso não significa que não haja o interesse dos escritores do Novo Testamento de tratar sobre o assunto. Como o Dr. Morris falou, há pouca intenção de falar abertamente de fé no Antigo Testamento, como se fala no Novo. Mas ali se fala de um tipo de esperança, de um tipo de confiança, de algum tipo de forma de crença que se deposita em Deus. Porém, o Antigo Testamento espera também que as pessoas que creiam também tenham alguma ação própria delas, alguma ação humana envolvida nesse ato de fé. Então, o Antigo Testamento vai enfatizar assim a confiança em Deus, mas essa confiança sempre virá seguida de alguma ação humana. A gente vê, por exemplo, o caso dos Salmos. O salmista, no capítulo 26, verso 1, diz assim: ó Senhor Deus, declara que eu estou inocente, pois eu faço o que é certo e confio inteiramente em Ti. Veja bem que a expressão do salmista, ele fala: eu faço o que é correto e confio em Ti. No Salmo 37, no verso 3, o salmista diz algo assim, confia no Senhor e faz o bem, assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Novamente, confia no Senhor e faz o bem. Ou seja, a fé no Antigo Testamento, de algum modo, ela é seguida por uma ação humana. Se a gente pensar em Abraão, que é um símbolo de fé do Antigo Testamento, os atos de fé de Abraão, eles sempre foram também seguidos de um ato disponível dele, um desprendimento de Abraão na direção de Deus, uma ação dele, né? Bom, passando agora para o Novo Testamento, a gente vai observar o contrário do que ocorre no Antigo Testamento. A fé é um tema predominante, vastamente utilizado por praticamente todos os escritores. Todos eles, em alguma medida, falaram sobre a fé. O termo é usado assim amplamente. E se a gente pensar no substantivo fé e no verbo crer, esses dois aí juntos ocorrem mais de 240 vezes. E se a gente pensar no adjetivo fiel ou no adjetivo crente, nós temos aí mais 67 ocorrências.
Ou seja, nós temos no Novo Testamento a palavra fé e os seus derivados diretos, mais de 300 ocorrências, né? E nós temos algumas informações sobre como o Novo Testamento pensa a fé. Algo que eu acho que é importante a gente citar aqui é que a raiz da palavra fé, ela traz a ideia de pureza. Veja o texto lá da mulher que chega até Jesus e ela tem um vidro de perfume raríssimo, um perfume bastante caro. Ela quebra o vidro daquele perfume e unge a Jesus. Então, o texto fala que aquele perfume era de nardo puro. A palavra pura ali é da mesma raiz da palavra fé. A palavra fé, no grego, é pistis. E ali nós temos um pistikos, no sentido de que aquele perfume era verdadeiro, era genuíno, era imaculado, não era misturado com nada, era um perfume preciosíssimo e puro, legítimo. Então nós temos algo nessa palavra que diz muito a respeito da fé. A fé tem que ser algo puro, tem que ser algo verdadeiro, tem que ser algo genuíno, e ela não pode estar misturado com outras coisas. Tem que ser algo pleno em si mesmo. E a gente vai descobrir como que os escritores do Novo Testamento trabalharam esse conceito. Paulo, em Romanos, e Lucas, no seu Evangelho, são os escritores que mais utilizam a expressão fé em todo o Novo Testamento. Se pensarmos em números absolutos, né? Cada um deles cita pelo menos umas 11 vezes a palavra fé. Mas, proporcionalmente, se a gente considerar o tamanho da obra, quem mais cita a palavra fé na sua obra é Tiago. Então, para Tiago, o tema da fé é crucial. Na sua pequena carta, ele cita a fé pelo menos em 7 ocasiões diferentes. Então, em linhas gerais, a gente pode dizer que a fé no Novo Testamento é o fundamento da salvação. A gente percebe isso quando a gente observa a resposta que Paulo e Silas deram ao carcereiro quando este perguntou: Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Então Paulo e Silas respondem imediatamente. Eles dizem: crer no Senhor Jesus e será salvo. Portanto, eis aí a base de toda a definição de fé que a gente vai encontrar, especialmente no apóstolo Paulo, mas também nos demais escritores do Novo Testamento. Isso aí, essa fala, na verdade, é uma citação de Lucas no livro de Atos. E como a gente sabe bem, Lucas escreve à luz das memórias de Paulo. E essa ideia da fé como fundamento da salvação, Lucas apresenta ela e depois Paulo desenvolve em suas epístolas. O evangelista João vai na mesma linha. Ele afirma que aquele que crê nele tem a vida eterna. Ele aí é Jesus Cristo. A gente vai ver um pouco mais sobre como que João trabalha a fé quando a gente estiver falando do seu evangelho. A fé em Cristo, portanto, no Novo Testamento, é a única maneira que alguém pode vir a ser salvo. Vamos ver então, de forma mais separada, como que os blocos ou os escritores do Novo Testamento trabalharam a concepção de fé. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, a fé está intimamente relacionada com a ideia de cura. A gente vai perceber em diversas ocasiões Jesus dizendo para as pessoas: a fé te salvou, a sua fé te salvou, a sua fé te salvou. Só que o que a gente tem no contexto é um ato de cura. Vai em paz, a sua fé te salvou. Nesses casos, nós não estamos falando de uma salvação propriamente dita, como a gente diz, como uma salvação espiritual. Jesus está falando para alguém que acabou de ser curado de alguma coisa, como é o caso da mulher do fluxo de sangue. Depois que ela rompeu a barreira que a multidão impôs, que a sociedade impôs, e que ela conseguiu finalmente chegar até Jesus e tocar ali nas suas vestes e ser curada, Jesus diz: alguém me tocou. E ele estava falando de um toque especial. E quando finalmente descobriram que aquela mulher tinha tocado a Jesus, ela imaginou provavelmente que seria morta, porque ela infringiu ali várias leis, né? Especialmente leis de pureza do rito cerimonial judaico, e Jesus era um rabi, então provavelmente aquele ato dela teria selado a sua vida.
mas ela tinha sido curada. Talvez ela pensou que eu vou morrer, mas no meu último momento de vida eu morri sã, curada. E Jesus volta a atenção para ela e ao invés de reprimi-la, como as pessoas esperavam, Jesus diz para ela, olha, a tua fé te salvou. Então, ali a palavra é sotero, que quer dizer salvou, mas a palavra apropriada talvez seria terapon, no sentido de que a sua fé te curou. Mas não, nos sinóticos, em Mateus, Marcos e Lucas, em várias ocasiões a palavra fé está associada à cura. Então para nós isso é significativo. A fé cura as pessoas. Pessoas que têm fé geralmente passam mais firmemente as suas lutas, especialmente as suas lutas físicas, as suas doenças. Muitas delas são curadas, muitas delas levam cura para as pessoas, porque há sim algum mistério em torno disso. A fé, às vezes a nossa fé, às vezes a fé das pessoas promovem cura. E é isso que a gente observa nos evangelhos sinóticos. Quando a gente vai para João, a fé está mais associada ao conceito de vida eterna. Os evangelhos sinóticos trabalham muito o tema do reino de Deus. E o tema do reino de Deus praticamente desaparece no evangelho de João. João substitui o tema do reino de Deus pelo tema da vida eterna. E aqui em João, a vida eterna está intimamente o tempo todo associada à ideia da fé. No texto clássico lá, que a gente frequentemente cita de João 3,16, a gente vai ver essa declaração. Já no verso 15, João declara, olha, aquele que crê tem a vida eterna. E no verso 16 ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mais adiante, no verso 36, ele fala, quem crê no Filho tem a vida eterna. E no capítulo 6, verso 40, de novo a mesma ideia. E a ideia que está esparramada pelos demais capítulos do Evangelho todo. Lá no verso 40 do capítulo 6, ele fala, porquanto esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna. Portanto, para João, vida eterna não é possível acontecer se não for vinculado à fé. Em Atos dos Apóstolos, aí a gente tem a pena de Lucas e as memórias do apóstolo Paulo, né? E como a gente sabe, o livro de Atos é um livro que se propõe a apresentar aquilo que aconteceu com os discípulos após a ascensão do Senhor. Jesus ressuscitou, passou um tempo aqui e, na sequência, ele voltou ao Pai. E pouco antes de voltar ao Pai, ele deixou a promessa do Espírito Santo, promessa essa que se cumpre 10 dias depois, no dia de Pentecostes. E a partir daí, o que a gente tem no livro de Atos dos Apóstolos é o cumprimento do que está escrito lá no capítulo 1, verso 8, quando Jesus falou para os discípulos assim, ó, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Portanto, o livro de Atos é uma demonstração de como que o Espírito Santo sai de Jerusalém, caminha por toda a Judéia, chega às terras de Samaria e, por fim, através do apóstolo Paulo, chega até os confins da terra, que provavelmente é uma referência a Roma. E durante o cumprimento desse verso, Lucas mostra o mover do Espírito Santo. Então aí em Atos não poderia ser diferente. A ideia de fé é uma ideia que está especialmente associada à ideia do Espírito Santo. O Espírito Santo é apresentado como o selo da nossa redenção. Selo como uma marca ou como um penhor. Um pagamento que se dá como uma espécie de caução, uma espécie de entrada, como garantia a alguém por algo que o restante do pagamento fica garantido para o futuro. Então o Espírito Santo é esse penhor, é essa garantia, esse selo, é uma marca. Uma marca como se fazia em animais, marca de propriedade. Os crentes têm a marca do Espírito, têm o penhor do Espírito. E esse Espírito é manifesto na vida do crente pela fé. Deus age na vida do crente através do Espírito Santo e esse agir, esse mover não é possível sem a fé. E uma frase que define bem esse pensamento de
Lucas em Atos, ou seja, da relação do Espírito Santo com a fé, é quando Lucas vai fazer menção a Barnabé. Barnabé foi o pai na fé e um dos maiores homens de todo o Novo Testamento, embora pouco se fale sobre ele, né? Barnabé foi o homem que, quando todos temiam o apóstolo Paulo, porque ainda ele tinha acabado de descer para prender e matar os cristãos em Damasco, e de repente começou a correr a notícia que Paulo tinha tido um encontro com o Senhor, mas ainda tinha muita suspeita em torno de Paulo, se Paulo realmente tinha sido transformado, ou se ele estava apenas disfarçando, camuflando, para descobrir onde os cristãos estavam e aí aproveitar o ensejo para matá-los. E o objetivo principal dos sacerdotes de Jerusalém era encontrar os líderes da igreja, né? Então, quando ocorre o concílio, o primeiro concílio cristão na cidade de Jerusalém, no capítulo 15 de Atos, quem apresenta o apóstolo Paulo e garante para os apóstolos que ele era de fato um homem transformado e com a vida entregue para Jesus foi Barnabé. Portanto, Barnabé é uma pessoa muito importante para a história do Novo Testamento, embora a gente tenha pouco registro sobre ele. E acerca de Barnabé, Lucas diz assim, ele era um homem cheio do Espírito Santo e de fé. Então, Atos apresenta as ações do Espírito Santo e essas ações são seguidas de manifestações de fé. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a fé segundo o apóstolo Paulo. Aqui nós não vamos detalhar livro a livro, nós vamos falar de forma mais geral, por força do nosso tempo e por força do nosso espaço. Bom, para Paulo, a fé é o elemento salvífico por excelência. E de longe, o apóstolo Paulo é quem mais desenvolve o tema da fé. O tema da fé é assim, crucial para o evangelho que Paulo carrega, para o evangelho que Paulo proclama. Paulo foi aquele que se dedicou a explicar para as primeiras igrejas a centralidade e a importância da fé no processo de salvação. De modo que foi por causa dessa fé que os cristãos passaram a ser definidos como crentes, ou seja, a fé é algo tão importante, tão central, que aqueles que seguem Jesus são chamados de crentes, são os que creem, né? E aí a gente vê algumas citações paulinas nessa direção. Lá, logo no primeiro capítulo de Romanos, a carta aos Romanos é sem dúvida alguma o tratado teológico mais completo de todo o Novo Testamento e é bem possível que seja também de toda a Bíblia. É muito denso, é um dos livros mais comentados pelos teólogos e também um dos mais controversos, porque Paulo ali tenta desenvolver alguns dos seus principais ensinamentos. Ele, naturalmente, não se absteria de falar sobre a fé. A fé domina o estudo da carta aos Romanos. E logo no primeiro capítulo, no verso 16, o apóstolo diz assim, porque não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, o Evangelho só é possível exercer o poder de Deus e promover a salvação, de acordo com o apóstolo Paulo, na vida daqueles que creem. Mais adiante, no capítulo 5, ainda em Romanos, Paulo fala assim, justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus. Ou seja, no primeiro momento ele fala da salvação pela fé e agora ele fala da justificação também pela fé. Já em Gálatas, um livro bastante parecido com o livro de Romanos, assim em termos de conteúdo, mas um livro em que Paulo relata um dissabor e uma controvérsia que ele teve com algumas pessoas que estavam modificando a pregação do Evangelho, os judaizantes, né? Ele fala lá no capítulo 2, no verso 1, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo. E aqui ele usou essa expressão justamente para contrapor esses judaizantes que ensinavam que a pessoa não bastava apenas ela acreditar em Jesus Cristo e no seu sacrifício expiatório. Ela precisava também acrescentar aí alguns elementos, como aguardar o sábado, a circuncisão, dias santos, luas novas, rituais alimentares, que o apóstolo Paulo disse que todas essas coisas são sujeitas e são pequenas e são dispensáveis
à luz da fé. Uma vez que a fé está presente, tudo que a salvação precisa para acontecer já está posto. Portanto, para Paulo, nos seus escritos, a fé é o mecanismo que torna possível a salvação. E aí Paulo fala que ela também torna a ressurreição das pessoas algo possível. Ao escrever aos Colossenses, lá no capítulo 2, verso 2, ele disse: pois, quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo. E no batismo também foram ressuscitados com Ele por meio da fé. Então, Paulo está dizendo que o batismo simbolicamente fala da nossa morte e da nossa ressurreição com Cristo. E essa ressurreição que nós tivemos no ato do batismo acontece na vida por meio da fé. Bom, o escritor de Hebreus também é alguém que se preocupou com o tema da fé. E geralmente quando se vai falar do estudo de fé, um dos textos mais buscado é justamente o texto de Hebreu, quando fala da fé como firme fundamento das coisas que não se veem, que se esperam. Mas o escritor de Hebreus trata da fé num contexto bastante preocupante. Ele não estava numa situação muito confortável. Ele estava falando para uma comunidade para a qual o papel de Cristo estava sendo diminuído. E Cristo estava sendo visto em pé de igualdade ou, em certas situações, até inferior a certas entidades angelicais. A gente sabe muito bem que os judeus têm grande respeito para o ministério dos anjos, né? O ministério dos anjos no Antigo Testamento é muito importante. Os anjos estavam presentes nos momentos mais importantes da história desse povo. Portanto, é natural eles virem os anjos assim em alta consideração. E essa comunidade de cristãos estava passando por uma situação interessante porque, de algum modo, eles estavam entendendo que Cristo estava ali no mesmo plano, talvez um pouco inferior aos anjos. E a carta aos Hebreus tem o propósito de desfazer isso. E é nesse contexto que ele apresenta a fé como sendo uma característica típica do povo de Deus e afirma que ela deve ser, ou seja, a fé deve ser um pressuposto de qualquer pessoa que deseje se aproximar de Deus. Lá no capítulo 11, verso 6, ele fala assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então aqui eu acho que cabe uma colocação. Hoje a gente observa as pessoas preocupadas em dar algum tipo de fundamento para a fé, explicar a razão da fé. E aí nós temos pessoas escrevendo livros de apologéticas, nós temos cientistas, cristãos, intelectuais, pessoas bem intencionadas, apresentando provas e mais provas da existência de Deus, com o objetivo de, com isso, ganhar a mente das pessoas e depois o coração e produzir nelas fé. Pois bem, para o escritor de Hebreus, a fé é um pressuposto. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe. E não há nenhuma preocupação desse escritor em dar elemento algum que comprove essa existência. Então é bem interessante que, se observarmos de uma forma mais geral, não parece haver em toda a Escritura uma preocupação de Deus em provar sua existência ao ser humano. Ao fim das contas, o convite é para se crer nele. E a fé é muito mais um pressuposto moral do que intelectual. Assim como muitos pressupostos do dogma cristão, da doutrina cristã. Recentemente eu estive dando aula e eu falava sobre a doutrina da Trindade. E eu falava também a respeito da dupla natureza de Cristo. E sempre fica um desconforto nos alunos porque tanto a doutrina da Trindade como a doutrina da dupla natureza de Cristo é, do ponto de vista cognitivo, intelectual, lógico, difícil de ser aceito. Porque como alguma coisa pode ser três, ou seja, como ela pode ter distinção dentro de si mesma e ser um ao mesmo tempo. Então isso é assim bastante complicado a gente encaixar no nosso pressuposto lógico, né? Como também é difícil você pensar como que Jesus pode ser plenamente humano e o divino pleno que ele é caber dentro do humano e vice-versa. Como se a gente imaginasse um copo pequeno e alguém tentar colocar dentro desse copo todas as águas do oceano do planeta.
Isso seria a comparação de juntar a humanidade de Jesus com a sua divindade. Simplesmente a divindade não comporta a presença do humano. Mas nós cremos e assim ensinamos, e por mais que haja alguma dificuldade intelectual nisso, continua sendo um pressuposto da nossa fé, do nosso ensino, da nossa pregação, e sempre foi assim. E o cristão nunca teve problema com isso. Nós não temos problema em aceitar o camelo da ressurreição. Nós engolimos o camelo da ressurreição. Nós engolimos o camelo da ideia de que um dia nós seremos ressuscitados e iremos viver plenamente com Cristo e com Deus na eternidade. E se isso é um camelo, engolir a doutrina da Trindade ou a da dupla natureza de Cristo seria o de menos, como também aceitar de forma agradável no coração e na mente que Deus existe e nós cremos nele e nos aproximamos dele porque cremos que ele existe, pura e simplesmente. Não porque alguém de algum modo nos provou a existência, nós simplesmente cremos. E uma vez que nós cremos, a porta para nos relacionar com ele, de acordo com o escritor de Hebreus, está aberta, e de acordo com o apóstolo Paulo e os demais escritores do Novo Testamento, também está aberta para a salvação. Pois bem, já em Tiago, que proporcionalmente é o que mais fala do tema da fé, ele fala de fé pelo menos umas 7 vezes na sua pequena carta. Tiago fala da fé em contraste com as obras. E muitos veem nessa carta de Tiago uma espécie de contradição aos ensinos de Paulo. Mas não é nada disso. De fato, Tiago afirma a centralidade da fé e a parceria da fé com as obras, e não consegue, ele não separa uma coisa da outra, não. No capítulo 1, no verso 26, ele diz assim, porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. E no capítulo seguinte, no capítulo 2, no verso 24, ele diz assim, abertamente, vedes então que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente pela fé. Então, esses textos, quando comparado com os textos de Paulo, especialmente quando Paulo fala de sermos salvos pela graça mediante a fé, isso não vem de vós, vem de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, o texto lá de Efésios, quando esse texto é colocado em paralelo com o texto de Tiago, muita gente observa aí uma contradição. Mas, na verdade, Tiago não está contradizendo o apóstolo Paulo. Ele está simplesmente rebatendo aquelas pessoas que dizem ter fé, mas são completamente insensíveis às necessidades e ao sofrimento do ser humano. De algum modo, o Tiago escreve muito parecido com o que escreve João em suas epístolas, falando da importância de se estender a mão para quem sofre e para quem está em necessidades. Então, falando agora de Tiago, nós finalizamos essa nossa caminhada pelo Novo Testamento falando acerca da fé. O tema poderia ser abordado também sobre outros vieses. A gente poderia falar da questão da fé do plano pastoral, nós poderíamos ter falado aqui da fé que produz curas, né? A fé que promove milagres, a fé como dom. Mas nós vamos ficar apenas no conceito geral de fé, apresentado ali no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Morris, que é esse que fez esse estudo, esse artigo no Novo Dicionário da Bíblia, falando sobre a fé, ele dá uma definição e eu quero finalizar essa nossa apresentação com essa descrição que o Morris oferece acerca da fé. Eu acho que, de certa maneira, essa definição resume o que a gente falou até aqui. Ele diz assim, a fé é a atitude mediante a qual o homem abandona toda confiança em seus próprios esforços para obter a salvação. Quer sejam esses esforços de piedade, de bondade, ou seja lá do que for. É a atitude completa de confiança em Cristo, de dependência exclusiva dele, a respeito de tudo que está envolvido na salvação. Então, meus irmãos, nós cremos em Deus por meio de Jesus Cristo. E essa fé que temos em Cristo nos propicia o maior de todos os dons, a maior de todas as dádivas, que é a salvação. Por meio dessa fé na obra redentora de Jesus, nós morremos e fomos juntamente com Cristo ressuscitados. E também pela fé
nós aguardamos o fim dos tempos, o momento em que nosso Senhor virá para nos buscar por fim e termos essa história e nos introduzir definitivamente na vida eterna onde Deus habita. Então, até lá, sigamos firmes com a nossa fé e esperamos em uma outra oportunidade, talvez, falar um pouco mais desse assunto. Que Deus abençoe vocês grandemente e o meu desejo de oração é que as palavras dessa apresentação enriqueçam o seu coração, glorifique o nome do Senhor e edifique a todos. Deus os abençoe. Em Cristo, professor Marcos Paulo, e até uma próxima oportunidade.